Pois bem, eu cumprimento a todos, cumprimento o diretor da escola, o desembargador Márcio, o desembargador Gebran, que é o coordenador científico deste curso sobre colaboração premiada e acordos de leniência. Nós chegamos, então, ao painel relacionado à colaboração premiada e provas de corroboração e mutual corroboration, momento da aferição da efetividade, com os doutores Carlos Augusto da Silva Casarré e Frederico Valdez Pereira, que são nossos conhecidos de longa data, nossos colegas aqui na Procuradoria da República e também na Justiça Federal. O Dr. Casarré é o Procurador Regional da República, aqui na 4ª Região, foi Procurador-Chefe da República. E o Dr. Frederico Valdez Pereira, doutor em Processo Penal, na Itália, doutor em Ciências Criminais pela PUC, mestre em Direito pela Universidade de Lisboa, mestre em Ciências Criminais pela PUC, especialista em Direito Penal Econômico pela Unicinos e juiz federal aqui da 4ª Região. Pela ordem, eu passo a palavra, em primeiro lugar, para o Dr. Casarré, que tem um compromisso e talvez tenha necessidade de se ausentar na sequência. Muito obrigado pela presença, pela aceitação do convite. Dada a intimidade, às vezes a gente acaba pulando indevidamente essas formalidades, mas é uma imensa alegria podermos contar com a qualificada colaboração de Vossas Excelências nesse evento. Obrigado, meus cumprimentos inicialmente ao desembargador Leandro Paulsen, ao companheiro de mesa, Dr. Frederico Valdez Pereira. É uma honra participar desse painel com Vossa Excelência, uma das maiores autoridades no tema, um tanto quanto intimidante essa divisão de mesa, mas extremamente estimulante. Meus agradecimentos ao desembargador João Pedro Gebran Neto, que me dirigiu o convite como coordenador do evento, ao desembargador Márcio Rocha, diretor da escola, meus cumprimentos a todos os senhores presentes, especialmente ao desembargador Abel Gomes, que conheço das decisões e dos textos há muito tempo e tenho profunda admiração. Meus cumprimentos a todos os magistrados e magistradas da Corte, na pessoa da desembargadora Salise, que até pouco tempo convivíamos bastante no plenário da Corte. Então, como disse o desembargador Leandro, eu tenho um evento que havia também me comprometido à noite. Vou tentar fazer a exposição. Não sei se conseguiria acompanhar até o final a participação do Dr. Frederico Valdez Pereira, mas farei todo o esforço e tentarei resumir bastante o que pretendo dizer. E o tema, ele me empolga, porque desde o início da minha atuação, sempre foi um pouco frustrante a gente tentar trabalhar na persecução criminal com a limitação dos meios de prova e dos meios de obtenção de prova tradicionais. Durante vários anos nos deparamos com grandes dificuldades de produção de prova, especialmente em crimes complexos. E isso vem mudando ao longo do tempo. E o que me faz ainda que um momento seja um momento de refluxo, talvez, dessa evolução, me faz crer que nós caminhamos sempre para uma evolução disso, dos meios de prova, da persecução penal, de uma eficiência maior na persecução criminal. Ainda sou um pouco otimista no tema, mas reconheço que um momento ele é especialmente complexo, dadas as reações, e todas elas esperadas a esse movimento de persecução que temos tido nos últimos anos. E eu me sinto estimulado, antes de abordar propriamente a questão da corroboração das provas, da colaboração premiada e especialmente da corroboração cruzada, o mutual corroboration. Antes disso, propriamente, eu gostaria de fazer algumas considerações, até pelo que nós ouvimos aqui, temos debatido aqui. E não é ponto tranquilo, ponto pacífico, me parece, a relevância da colaboração premiada para a persecução penal moderna. Nenhum de nós aqui tem qualquer dificuldade em compreender essa importância.
E outros sistemas legislativos há muito mais tempo compreenderam isso e adotaram mecanismos como esse para o enfrentamento, especialmente da criminalidade organizada e, em muitos casos, muito especialmente, da criminalidade violenta, né? Como todos sabemos, esse tipo de criminalidade ele se protege de uma tal forma, ele cria em torno de si uma série de defesas que impedem aos órgãos de persecução perceberem e demonstrarem o funcionamento dessas organizações sem instrumentos que transponham essas barreiras, instrumentos mais invasivos, instrumentos extremamente mais complexos do que aqueles previstos lá no nosso Código de Processo Penal para a criminalidade tradicional. Então, nós partimos dessa premissa da fundamental relevância desse instituto. E nós partimos para vários instrumentos normativos que vêm sendo adotados na esteira de compromissos internacionais que o Brasil assume no combate à corrupção, no combate ao crime organizado. Nós vimos adotando processos todos, procedimentos para obtermos uma persecução mais efetiva. Ocorre que esses instrumentos foram desenhados em outros sistemas jurídicos, com outras características, muito diversas em várias situações das nossas. E a adaptação desses mecanismos para o nosso sistema, ela é extremamente complexa. Às vezes parece simples, nós temos uma lei, temos um manual ali de como operar a colaboração premiada, mas não, todos os problemas que ao longo desse debate foram surgindo decorrem dessa dificuldade de adaptação. A primeira delas diz com aquilo que nós temos como um dogma entre nós, que é o dogma da indisponibilidade da ação penal. Um verdadeiro dogma, porque nós não temos realmente nada que nos diga que a ação penal é indisponível. Tanto é assim que desde os anos 90, nós vimos tendo instrumentos de composição trazidos para o nosso ordenamento. E é difícil adotar essa mudança de compreensão. Eu lembro bem o primeiro dia em que tive que fazer uma audiência de transação penal. Ali com o juiz, os advogados, os réus, e eu tinha que abrir mão daquilo que para mim, na minha formação, era absolutamente indisponível. Foi uma quebra de paradigma. E essas quebras vêm ocorrendo a cada momento de forma mais evidente. E a colaboração premiada coroa isso. E uma outra grande dificuldade que nós temos é que em outros sistemas em que ela é adotada, nós temos, e alguém falou aqui, se não me engano, o desembargador, o ministro Neff, alguns outros sistemas em que esse poder de disponibilidade da ação penal, ele é muito mais vinculado ao poder político, de forma muito mais direta, como no sistema americano, por exemplo, em que nós temos vários promotores que podem fazer essa transação, essa composição, enfim, instrumentos de plea bargaining, né? Todos eles com muito mais liberdade do que aqui. E aqui nós passamos, então, a ter que enfrentar esse sistema com todas as dificuldades de compreensão política do papel dos agentes envolvidos na persecução criminal. E eu entro nesse ponto porque me parece que nós estamos num momento, nessa esteira, extremamente embrionário ainda. E aqui talvez eu corro o risco de ser extremamente minoritário, talvez sem nenhum apoio. Eu não tenho a menor dúvida de que nós caminhamos para um momento em que cada vez nós teremos menos intervenção judicial nesse tipo de procedimento, com uma responsabilização muito maior do agente titular da ação penal, que é o Ministério Público, com uma responsabilidade maior e um poder de atuação maior nessa matéria. Porque faz parte desse processo uma compreensão, me parece, ainda não bem desenvolvida, do sistema acusatório desenhado pela Constituição. Ainda se tem o Estado ainda desconfia muito das suas próprias instituições. Então, nós estabelecemos controles. Então, o Judiciário controla o Ministério Público controla o Judiciário, e nós temos todos esses freios e contrapesos, talvez em medida ainda a ser melhor equacionada. Na mesma linha, não vamos esquecer que até 88, agora temos os 30 anos da Constituição,
nós tínhamos ações penais iniciadas por portaria de delegados de polícia. Então, não surpreende que a legislação, desde lá, preveja a possibilidade, por exemplo, de acordo de colaboração premiada feitos por delegados de polícia. Então, é um momento histórico, me parece, claramente, que é um momento histórico de evolução do Instituto, e nós não podemos perder esse cenário histórico e social quando interpretamos alguns desses dispositivos que tratam da colaboração premiada. Então, nesse momento que nós temos várias dúvidas, né, muitas delas estão sendo solucionadas no âmbito de um sistema híbrido, em que nós mesclamos o nosso sistema com a natureza desses institutos, que seria muito mais fácil, muito mais tranquila de aplicação se nós tivéssemos o Ministério Público, que tem, não há a menor dúvida, as mesmas garantias e vedações da magistratura, responsável política e funcionalmente pela prática dos atos ou de omissões em colaborações premiadas. E eu sempre digo o seguinte, para as ações do Ministério Público, eu não tenho a menor dúvida da possibilidade de correção via Poder Judiciário. Sempre é possível, né? A inafastabilidade da jurisdição nos dá isso muito claramente. O grande problema não são as ações do Ministério Público. O grande problema são as omissões do Ministério Público. E aí é que nós precisamos evoluir no plano político e institucional para cobrir essas falhas, essas omissões, quando houver. Então, me parece que ainda precisamos amadurecer a compreensão desses papéis todos para que tenhamos uma aplicação mais serena desse instituto e não tão errática como se mostra quando vem decisões, principalmente do Supremo Tribunal Federal, que nos fazem ter grande dificuldade de aplicação e de salvar atos que já foram praticados diante de um contexto normativo. Então, isso me parece bastante importante nesse momento. Na verdade, nós vamos tendo vários momentos, desde mesmo antes da Constituição, vários momentos em que o legislador vem sendo cada vez mais atento à necessidade de premiar réus, premiar agentes, no sentido de obter provas, de obter elementos para condenação em casos graves. A própria lei dos crimes contra o sistema financeiro, já em 1986, já tinha lá a sua figura de delação premiada. Várias outras previram, né, e com mais intensidade, a lei de tóxicos e a lei de lavagem de dinheiro de 98. E aí eu volto em 98 e lembro aqui, o desembargador Neff lembrou disso, esse tribunal, o tribunal aqui da 4ª Região, ele foi o grande desenvolvedor de toda a jurisprudência que se formou a respeito desses temas, o maior, sem dúvida nenhuma. Claro que outros tribunais tiveram importantes decisões, mas aqui nós tivemos alguns fenômenos que colaboraram para isso. E a chamada Operação Banestado, né, foi talvez o grande elemento. Muito do que se produziu na legislação atual, na Lei 2.850, nasceu da prática desenvolvida perante os juizados dessa região e deste tribunal. O acordo de colaboração se fazia sem haver previsão legal. Não havia previsão. Como fazer um acordo? Se faziam os acordos escritos, com os anexos, né, com todos os elementos necessários, e isso foi incorporado à legislação. Aquele caso citado, eu logo lembrei quando começou o debate, o caso citado pelo ministro Neff, que tratava de uma homologação em Curitiba, que envolvia um processo de Londrina. Eu lembro desse caso, foi extremamente debatido por nós, na regional, qual a posição a ser adotada. Na época, todos, pelo menos grande parte, concordamos com a colega que se manifestou, que o principal era preservar a respeitabilidade do acordo, a confiança no acordo. Esse era o valor fundamental a ser preservado ali. E esse problema que a doutora Gabriela levantou, ele é um problema que persiste até hoje. Persiste até hoje.
Nós temos acordos complexos homologados aqui, homologados em Brasília, homologados em Curitiba, no Rio de Janeiro, né? E nós precisamos ter uma técnica para isso, né? E agora nós até tivemos um grande prejuízo na técnica, porque nós vínhamos celebrando esses acordos envolvendo todos os procuradores naturais do caso, Rio de Janeiro, São Paulo, né? E discutimos isso em grupos de Telegram. Né? E agora isso ficou um problema, porque nós não podemos mais usar essa ferramenta. Então, nós temos que evoluir para outras ferramentas mais seguras. Mas isso é a prática nos mostrando o caminho e desenvolvendo um instituto de extrema complexidade e de extrema importância. Nada do que se teve em termos de Operação Lava Jato teria se descortinado sem aquelas primeiras colaborações lá que já foram referidas. E isso nós insistimos muito, falamos muito, porque é o nosso dia a dia aqui da Operação Lava Jato, da doutora mais ainda, mas mais importante do que isso são as organizações criminosas violentas, extremamente lesivas à vida, à liberdade das pessoas, que nós precisamos para enfrentá-las de instrumentos como a colaboração. Porém, e aqui vai não uma crítica, mas uma compreensão de que nós não podemos jamais transformar a colaboração premiada em uma regra. Isso me parece que é sempre um ponto em que nós, quando eu falo nós aqui, vou falar sempre em termos de Ministério Público, nós sempre debatemos muito isso. Olha, não dá para transformar isso numa panaceia. Todo caso vai ter que ter colaboração premiada. Não pode ser assim. Isso é uma exceção. Para que se preserve a sua relevância, é preciso que seja excepcional. Os advogados já descobriram a importância disso como um meio até de defesa e têm usado muito também a provocação para a utilização desse instituto. Então, nós temos que ter extrema reserva nisso. E eu entendo, muitas vezes, a percepção do Poder Judiciário de que é preciso, aqui está indo um pouco além, está indo demais, o benefício está mais, a própria sociedade às vezes tem essa compreensão, mas nesse desenvolver nós temos que pensar várias questões. A primeira que eu já mencionei, relativa à atribuição do Ministério Público e o seu papel como órgão titular da ação penal, de magistrado mesmo, estabelecido pela Constituição. Mas outro fundamental que nós muitas vezes não percebemos é que o nosso sistema penal, de aplicação de penas, ele é extremamente benevolente. Várias vezes eu discuti e tive debates com os colegas de primeiro grau, até em casos em que precisávamos homologar aqui, eu dizia, olha, assim o tribunal não homologa, está muito pouco isso aí, vamos ter esse problema no tribunal. Mas tivemos vários debates e acabei me convencendo e compreendendo a posição dos colegas de que se você não fizer acordos, às vezes, bem benéficos para o réu, não vale a pena fazer acordo. Com um sexto de pena, ele progride o regime. Com um terço, ele tem livramento condicional. Se não tiver muito azar, no final do ano sai um indulto ali bem bom, assim que ele... Então, fica muito difícil você ter uma postura mais gravosa, mais rigorosa nesses acordos, em face do nosso sistema. Claro que é possível discordar de casos de isenção, né, de não denunciar em algumas circunstâncias, as situações que assustam um pouco, e a gente tem que ter esse cuidado, e o Douglas mostrou bem ali o desenvolvimento dentro da instituição de mecanismos de controle para evitar excessos e omissões de membros do Ministério Público. Mas nós temos que compreender que, para o sucesso, muitas vezes, dessas colaborações, nós teremos que dar benefícios, aparentemente, muito altos para os acusados. Né? Teve um caso em que me demonstraram, matematicamente, a vantagem daquele acordo que eu achava extremamente benevolente. Num caso, tentamos homologar aqui no tribunal, o tribunal não concordou, e chegamos à conclusão que precisávamos, então, readequar aquele acordo. E aí se cria um problema. Dentro dessa lógica
das atribuições das instituições e da posição das partes no processo. Muito difícil você readequar um acordo quando já há uma manifestação do Poder Judiciário num determinado sentido. O réu fica numa posição absolutamente frágil, porque ou ele concorda com ou não vai ter acordo, com aquele aumento, com aquele agravamento do acordo. Então, isso tudo passa por um processo de amadurecimento que eu acho que nós estamos construindo. Assim, me parece que as decisões do tribunal, as decisões do STJ têm sido extremamente ponderadas nesse sentido. Nós estamos aprendendo com esse instituto e, portanto, a evolução me parece absolutamente presente. Entrando mais diretamente agora no tema da prova, o acordo de colaboração ele tem duas grandes implicações. Uma, a efetividade que se busca na produção da prova para a persecução criminal e, por outro, os riscos que se correm quanto à validade, quanto à veracidade dessa prova. Porque num acordo de colaboração, nós ampliamos aquela situação em que o acusado se beneficia da sua palavra, né? Nós temos institutos nesse sentido há muito tempo, a confissão espontânea vai nessa linha, né? Mas aqui não, aqui tudo se amplia, porque os benefícios são maiores, né? A dimensão de tudo é maior. Então, amplia-se o risco para a veracidade da prova que emana da colaboração premiada. E muito especialmente no que diz respeito à palavra do colaborador. Toda a palavra de um envolvido no processo há que ser examinada com cautela. Concordamos com isso. Com maior cautela terá de ser examinada a palavra daquele que pode chegar a obter até mesmo a ausência de denúncia ou um perdão judicial por delatar, por colaborar com a Justiça, colaborar com o Ministério Público. Então, esse é o grande dilema que se estabelece quando nós fazemos a colaboração premiada. Nós vamos ter, então, limitações intrínsecas a essa prova, inerentes à sua própria natureza. Especialmente aquela prova, né, oral, produzida pelo colaborador, e também em relação às ramificações que ela possa ter. Teremos que ter muita cautela em relação a isso. E a lei nos traz, como foi dito aqui, ela nos traz uma limitação objetiva direta em relação a essa prova. Quando ela estabelece no artigo 4º, parágrafo 16, que nenhuma condenação poderá ser produzida apenas com base na palavra do colaborador. E aí nós entramos num terreno em que é preciso debater ainda, é preciso evoluir ainda, porque as implicações disso ainda não estão completamente, me parece, construídas. Embora nós tenhamos a convicção absoluta de que não é possível condenar ninguém com base na palavra do colaborador, o debate que surge é quando nós temos multiplicidade de colaborações, multiplicidade de colaboradores que depõem num sentido único da responsabilidade de A, B ou C. Um conjunto de colaborações que decorre de fontes diferentes, autônomas, convergentes e verossímeis. Postos esses elementos, isso não permite uma condenação? Nós precisaremos ainda ir buscar aquelas provas de corroboração naturais, que são aquelas que realmente se buscam no processo de colaboração premiada. Os números de telefone a serem escutados ou buscados os extratos, as contas bancárias, as agências onde estão as operações, os contratos, os locais que as pessoas praticaram os fatos, os locais que visitaram na prática das condutas, isso é o que normalmente se busca. Mas poderá haver situações em que esses elementos não surjam, mas hajam esses outros elementos. Depoimentos de colaboradores múltiplos, independentes, convergentes e verossímeis.
Nessas circunstâncias, é possível a condenação? Aqui está um ponto de extrema ainda divergência na nossa doutrina e, por que não dizer, na nossa jurisprudência. Gostaria de mencionar, nós temos um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, número 1.768.487, em que discutimos exatamente isso, oriundo de um processo aqui da 4ª Região. Mas nós temos, por outro lado, não decisões, mas posições já antevistas no corpo de acórdãos do Supremo Tribunal Federal. Eu encontrei pelo menos 2, talvez o Frederico conheça outros, em que, num caso, o ministro Dias Toffoli, no outro caso, o ministro Celso de Mello, na abordagem genérica do Instituto Colaboração Premiada, entram um pouco nessa questão da corroboração cruzada, né, de vários depoimentos no mesmo sentido, sugerindo, já entendendo ali que isso não teria valor para uma condenação. Por quê? Porque seriam todos eles palavra de colaborador. Palavra de colaborador não pode servir à condenação. Então, essa compreensão me parece, assim, nesse ponto eu fiz o recurso especial, mas eu tenho pouca esperança, realmente, de ter sucesso, até porque, em algum momento, já houve não admissibilidade pela súmula 7, houve agravo nosso lá, e está se esperando o julgamento. Mas me parece que é um tema ainda que necessita mais maturação do ponto de vista jurisprudencial, e me parece que a tendência hoje, ainda mais nesse momento histórico aí, nós não teríamos grande evolução. O que me parece, e aí vai minha opinião pessoal, acho que é possível essa compreensão de que vários depoimentos independentes, autônomos, enfim, todos esses elementos poderiam gerar condenação. Por quê? Quase todos são juízes, né? Vou fazer uma pergunta. Vocês condenariam alguém com base em um indício? Hein? Um indício? Tem jurisprudência sobre a confissão, em que uma confissão não basta, mas uma convergência de mais de uma confissão basta. Jurisprudência do próprio. Isso. Não, mas assim, o indício é um tema em que fica mais fácil ver isso. Nós temos um indício, é difícil condenar alguém, vou admitir, mas é difícil condenar alguém com base em um único indício. Agora, artigo 239 do CPP, se eu tenho vários indícios, fontes diversas, convergentes, verossímeis, eu consigo chegar a um juízo condenatório com base em indícios, sem nenhuma prova direta. Esse depoimento do colaborador, ele não pode ser considerado nem mesmo um indício? Ele não tem uma semelhança do ponto de vista probatório com isso? Então, são temas que precisam realmente ser aprofundados. E nessa linha desses precedentes do Supremo em matéria de confissão, em outros sistemas, como o sistema inglês, por exemplo, nós temos várias decisões em que a corroboração cruzada, ela não se dá em âmbito de colaboração premiada, ela se dá em âmbito de processos diferentes, de fatos diferentes, eventualmente processados em conjunto, em que certamente a palavra de uma vítima, por exemplo, não poderia gerar condenação, mas a palavra de várias vítimas em relação a vários fatos são corroborações cruzadas, que levam ao convencimento sobre os fatos A, B, C ou D, que são autônomos, que não são fatos dentro de uma organização criminosa, né? Então, me parece que toda essa evolução, à luz do direito comparado, enfim, e da teoria da prova, ela nos conduzirá a uma solução mais adequada. Mas eu insisto, hoje eu vejo que a posição mais factível do ponto de vista da jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido de não acolher esse entendimento. Nós não podemos imaginar que a soma desses depoimentos seja absolutamente irrelevante
Assim como nós não podemos não me parece que possamos compreender que não se altera aquela circunstância da desconfiança inerente ao depoimento do colaborador, na medida em que eu a corroboro, eu a compreendo dentro de um universo probatório maior. Então, me parece que é preciso evoluir. Ainda no que diz respeito à aferição dessa prova, do valor dessa prova na colaboração premiada, e aqui eu queria abrir um parênteses. Me parece que nós temos uma preocupação a ser trabalhada aí, que volta naquela ideia de papel das instituições dentro do processamento da colaboração premiada. É muito difícil para o órgão de acusação, e tenho a certeza de que Vossas Excelências todas compreendem isso, é muito difícil para o acusador ele negociar um acordo quando não é ele que assume, não é ele que tem o poder de efetivamente aplicar aquele benefício. Eu faço um acordo, rebus sic stantibus, sujeito à aplicação dos benefícios ou não. O juiz pode chegar lá e dizer o seguinte: olha, eu acho que essa colaboração não foi efetiva, mas o Ministério Público está satisfeito, aquela colaboração foi efetiva. O órgão titular da ação penal, o órgão que tem a competência constitucional, a atribuição constitucional para promover a responsabilização, está satisfeito. Acha que é possível aplicar aquele benefício. Então, aqui eu vou acompanhar na íntegra a posição do professor Badaró, porque me parece muito difícil você fazer esse fracionamento sem um risco para a confiabilidade do Instituto. Aqui há que ter em vista a confiabilidade do Instituto. Isso é um acordo. Isso foi dito aqui, é um negócio jurídico. Foi feito um acordo, foi feito um negócio e é preciso honrá-lo. Salvo hipóteses muito graves de infringência do papel do colaborador, de omissão de informações, de criação de empecilhos à persecução criminal, salvo hipóteses excepcionais, há que se buscar sempre o cumprimento, o implemento daquelas condições que foram acordadas, sob pena de nós perdermos a credibilidade e não conseguirmos mais fazer acordos em situações em que seria necessário fazer o acordo. Todo esse movimento, digamos assim, político-institucional, que se tem visto no sentido de criar alguns embaraços a esses acordos, ao processo envolvendo esses acordos, ele desacredita o Instituto e desacredita uma futura celebração de acordos em casos extremamente relevantes, porque à medida que as pessoas ou não veem os acordos serem cumpridos, ou veem que há uma tendência do Estado de dificultar a aplicação dos efeitos dos acordos, certamente os réus não terão a mesma boa vontade de celebrar esses acordos. Nós sabemos que, como o Douglas disse bem, dificilmente há o acordo de colaboração porque o sujeito realmente quer limpar sua consciência. Pode acontecer, como no cliente do Dr. Badaró. Ali, há casos assim, mas em geral o sujeito só vai fazer a colaboração porque ele realmente quer obter um benefício, não quer ter aquele cumprimento de pena, não quer ter situação, até mesmo o drama do processo, né? Então essa solução ela precisa levar em consideração isso, para que eu possa manter essas pessoas interessadas em fazer acordos, eu tenho que honrar os acordos e eu tenho que buscar que a estabilidade do sistema na aplicação desses acordos seja cada vez mais presente. Ainda é um momento, claramente é um momento de acomodação das estruturas, a jurisprudência está construindo isso, nós estamos vendo isso sendo construído paulatinamente aqui nos casos perante o tribunal, perante o Tribunal do Rio de Janeiro, o Tribunal de São Paulo, que são os que têm mais
envolvimento nesse momento com esses casos, os tribunais superiores, mas nós não podemos, sem dúvida nenhuma, regredir, tentar perder a noção de que isso precisa avançar. Essas eram questões assim que eu julgava as mais relevantes. Fico à disposição dos senhores e agradeço mais uma vez o gentil convite.